Olá, turma. Espero que esteja tudo muito bem com vocês, né? Hoje na nossa aula, nós vamos tratar um pouquinho sobre o nosso modelo relacional, nosso modelo lógico. Na aula passada, nós vimos sobre as normalizações de dados e essa aula vai servir também até mesmo de complemento àquele assunto, onde nós vamos abordar assuntos como chaves estrangeiras, né, mapeamento do modelo conceitual para o modelo lógico. Isso vai trazer uma luz, né, nos nossos modelos e vai fazer com que nós demos o próximo passo, né? Lá no virtual, a programação das aulas, eu dei uma alteradazinha, eu subi, né, a aula do dia 10 para cá, para que a gente possa adiantar um pouquinho essa parte, porque segundo que eu estou analisando, né, para a gente chegar aos nossos objetivos, os assuntos primordiais dessa disciplina, nós temos que dar uma adiantadinha. Esse modelo lógico aí, ele vai consumir pouco tempo, né, das nossas aulas. Creio que em 2 aulas a gente vai conseguir ver, né, em 2 encontros, a gente vai conseguir ver todo esse processo aí de criação do nosso modelo lógico e falar, né, especificamente sobre ele, e depois a gente vai poder então evoluir aí para o nosso modelo físico, que tem bastante coisa para a gente ver no nosso modelo físico, ele é um pouquinho mais demorado, então por isso nós vamos adiantar um pouquinho essa parte, né, chegar ao modelo lógico hoje já. Então hoje nós vamos falar sobre esse modelo, né, identificar ele, verificar como que funciona esse modelo lógico, que também é chamado de modelo relacional, né, quais os componentes desse modelo. Na verdade, são os mesmos componentes do conceitual, só que agora tratados de uma forma um pouquinho diferente, né? E introdução aí à conversão do modelo conceitual para o modelo lógico, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, e a única coisa que ficou faltando no nosso modelo conceitual para a gente falar um pouco sobre ela, embora que faltou um pouquinho ainda da gente exercitar um pouquinho mais, né? Aprofundem um pouquinho mais sobre o modelo conceitual, pessoal, que ele é muito importante. Mas infelizmente a gente não pode ficar muito tempo parado, né? Então nós temos que adiantar um pouquinho para a gente chegar no nosso modelo físico. Mas o modelo conceitual, todos os assuntos foram abordados. Acredito que só faltou a entidade associativa. Mas a entidade associativa é tranquilo, posso mostrar aqui para vocês agora. Achei uma aula aqui interessante na USP e vai dar uma luz sobre o que é uma entidade associativa, né? Somente título de informação mesmo, que é o nosso último assunto que a gente não tinha visto ainda sobre o nosso modelo conceitual, que é também chamada de agregação, né? Uma entidade associativa. Então, quando que ocorre isso? Quando uma entidade ela associa, né? Quando a gente associa uma entidade a um relacionamento ao invés de uma outra entidade. Na verdade, ela é parecida com um relacionamento ternário ou relacionamento quaternário, aquele relacionamento onde nós temos muitos relacionamentos, muitas entidades se associando, né? Mas olha só como que acontece isso. Então, esse exemplo vai ficar claro. O médico consulta vários pacientes, o paciente consulta vários médicos, né? Então eu tenho uma entidade consulta e eu tenho uma entidade chamada medicamento que está relacionada à consulta, né? Não ao paciente, não ao médico, né? Por que não ao paciente? Porque o medicamento ele é do paciente, mas foi prescrito através de uma consulta, né? Eu não posso colocar ele como relacionado direto com o paciente, porque aí eu teria somente um histórico de quando o paciente tomou qual medicamento, né? Poderia fazer, se eu fizesse essa ligação, poderia ter esse tipo de histórico, mas aí não estaria relacionado com a minha consulta, né? Então, dessa forma, quando eu tenho essa associação direta da entidade com o relacionamento, não com as entidades, eu tenho uma entidade associativa. Outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo aqui é o de cliente imóvel, por exemplo. Eu tenho aqui um cliente que aluga um ou vários imóveis, um imóvel é alugado por 0 ou um cliente. Se não quiser manter, né, o histórico de qual cliente alugou aquele imóvel. Se quiser, poderia ser N aqui desse lado também.
porque aí, né, teria um relacionamento de N para N, e aí eu poderia ter um histórico, qual cliente alugou qual imóvel, né, colocar uma data aqui desse aluguel, na data de início, data de final e assim por diante, né. Mas não é essa a intenção desse modelo. Esse modelo aqui só tem a intenção de saber se esse imóvel está alugado para qual cliente no momento, né. Então aqui nós vamos colocar, aí aqui nós temos a figura do corretor. Qual corretor que alugou, né? Então aí eu tenho um relacionamento também de um corretor que pode alugar realizar zero ou vários aluguéis, né? E um aluguel tem somente um corretor, né, relacionado a esse aluguel. Então, quando está relacionado diretamente então ao relacionamento. Então, quando eu tenho essa figura, quando eu tenho essa situação, eu posso colocar em volta do relacionamento um retângulo, né? E fica uma entidade chamada de entidade associativa. Então é um conceito apenas, depois nós vamos ver futuramente que isso aqui vai se tornar uma entidade de qualquer forma, né? Então ela é somente um conceito básico quando eu tenho esse tipo de situação para representar no modelo conceitual, né? Então esse é só o assunto que faltou, na verdade, de conceitual, né, no nosso modelo conceitual. Hoje nós vamos falar sobre o modelo, então, nosso modelo lógico, né, ou modelo relacional. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre os conceitos do modelo e depois nós vamos ver como que a gente faz esse mapeamento, né, essa conversão do modelo conceitual então para o modelo lógico. Então, o modelo lógico, né, ou relacional, ele foi criado por Edgar Conde, né, nos anos 70 e começou a ser utilizado pelas empresas a partir de 87. Então, o que é esse modelo lógico? São conjuntos de dados que são vistos em conjuntos, né, de tabelas e operações sobre essas tabelas, né, são feitos por linguagem que manipulam a álgebra relacional. Eles manipulam conjuntos de dados de uma só vez, né? Então, na verdade, é uma outra forma da gente representar como será o funcionamento do nosso banco de dados, né? Então é uma forma um pouquinho mais aprofundada no assunto. Nós vimos que o modelo lógico, o modelo conceitual, é um modelo no mais alto nível de abstração, ou seja, mais próximo da linguagem humana. O modelo lógico já começa a entrar na parte do desenvolvedor mesmo, né, na verdade. Então ele começa a chegar mais próximo da parte do desenvolvedor e fugir um pouquinho agora da parte do cliente aí, né? Até a gente chegar ao modelo físico e somente o desenvolvedor, né? Então, como que funciona a abordagem relacional? Então, ela é usada para, né, nos sistemas de gerenciamento de banco de dados do tipo relacional, né? Então, a abordagem vai funcionar dessa forma, ou seja, ela é própria para que eu manipule, né, eu crie um banco de dados relacional, de tipo relacional, que ainda é o mais utilizado atualmente, né? Vocês fizeram pesquisa lá sobre os tipos de banco de dados, alguns têm orientado a objetos, né, em rede, hierárquico, né? Mas o relacional é o mais utilizado para negócios ainda, né? Então, é uma modelagem de nível lógico, não é mais um conceitual, né? E são representados conceitos necessários à compreensão de um projeto de banco de dados, né? Então, nessa abordagem, nós vamos já começar a pensar no SGBD que nós vamos usar. Inclusive, nós temos que já começar a pensar os tipos de dados que o nosso banco de dados, que o nosso SGBD aceita, e pensar em toda a estrutura física, já começar a imaginar aí a estrutura física do nosso banco de dados. Como que é composto, então? Qual a estrutura de um banco de dados relacional? Então, o banco de dados relacional é composto por tabelas, linhas e relacionamentos, tá? Depois nós vamos ver os nomes técnicos disso, né? A gente vê sempre nas literaturas e a gente pode utilizar, né, no nosso meio de desenvolvimento, né? Então, a tabela ela é designada por um nome único, ou seja, uma tabela sempre vai ser única naquele banco, certo? Naquela base de dados. Então, se eu tiver uma base de dados lá, eu tenho uma tabela, eu não posso repetir esse nome de tabela com pena de não funcionar, né? Uma linha
ela representa então um relacionamento entre o conjunto de valores, né? Então a linha numa tabela, ela é na verdade é um registro, né? Um registro que a gente coloca na nossa tabela. Então na parte, quando a gente fala da forma técnica da coisa, né? Uma tabela é tida como uma relação, né? A relação é o nome científico, digamos assim, o nome técnico que a gente dá a uma tabela. Por isso que o nome do modelo é modelo de dados relacional, por se tratar de um conjunto de relações. Na verdade, são as nossas tabelas. Então, a gente entendeu os nossos tipos. Já não vamos falar então os nomes técnicos aí dele, né? Primeiro é que a tabela, o nome técnico dela é relação, né? E uma tabela é composta então de linhas, colunas e chaves, né? Chaves. E são relacionadas através de chaves estrangeiras, né? Então ela é composta por linhas, colunas e chaves primárias e relacionada através das chaves estrangeiras, né? Então, as chaves primárias, a gente já falou sobre isso, que é aquele identificador, né? Aquele campo, aquele atributo, né? Que a gente fala, que representa de forma única aquele objeto ou aquela instância da nossa tabela, né? Aquele registro da nossa tabela. Então, cada registro tem o seu próprio valor de chave primária. Não pode se repetir, não pode ser deixado em branco, né? As tabelas são relacionadas através do conceito que a gente chama de chaves estrangeiras, que a gente vai ver sobre mais detalhadamente a partir de agora, né? Então, as terminologias técnicas do assunto, eu falei para vocês que eu iria falar, são essas daí. No meio profissional, a gente chama de tabela, linha, coluna, valor de campo, né, para as pessoas entenderem melhor. Mas no mundo acadêmico, quando a gente vai ler a respeito do assunto, né, ler autores renomados por aí, né, falando sobre as teorias de bancos de dados, a gente vai ver esse nome como relação para uma tabela, né? Uma tabela é uma relação, uma linha é uma tupla, né, chamado de tupla, e uma coluna, a coluna da nossa tabela é chamada de atributo, né? E o valor do campo, né? Valor do campo ali, valor da nossa célula, da nossa coluna ali, vai ser chamado de valor de atributo, né? Então, esses são os termos que vocês vão encontrar se vocês forem ler, né, um livro a respeito do assunto. Vocês vão encontrar, ao invés de tabela, vão encontrar relação, ao invés de linha, tupla, ao invés de coluna, atributo, e o valor do campo, ao invés de valor do campo, vai ser o valor do atributo, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Então, nas nossas tabelas, como a gente até viu também imagens da nossa tabela, vai funcionar no banco de dados mais ou menos assim, né? Eu tenho aqui um nome para a minha tabela, né? Um nome qualquer, e eu tenho as nossas colunas, né? Que são os nossos atributos, né? No meio acadêmico é chamado de atributo, que é os elementos que vão compor a minha tabela. Aqueles nossos atributos que a gente colocou lá nas nossas entidades, né? Então, código do empregado, nome, código do departamento, categoria funcional. Esses são os nossos atributos, né? As tabelas, elas são originadas, obviamente, das entidades que nós criamos lá. E alguns relacionamentos também vão se tornar tabelas. A gente vai ver sobre isso também. Então, são os atributos. Os nomes dos atributos são esses daqui, né, que a gente já falou sobre isso. As linhas é chamada de tupla, que é essa está destacada no azul mais claro. E esse valor do campo, né, está aqui, é o valor do atributo, né? Então, só para exemplificar como que a gente vai chamar, né, em alguns momentos, chamar os elementos de uma tabela ou de uma relação, ok? Então, as características dela, né? As linhas das tabelas, elas não estão ordenadas, certo? Esquece isso, né? Se a gente quiser depois fazer consultas e retornar esses valores ordenados, existem artifícios, existem formas, né, da gente fazer isso. Mas lá na tabela, quando a gente vai armazenando, ele não armazena de forma ordenada, ele armazena do jeito que dá lá, né, do jeito que ele acha por bem, né? Ou seja, manda inserir um registro, ele insere lá na ordem que ele quiser. Os dados não estão ordenados.
O valor do campo, ele é uma unidade indivisível, ele é atômico, certo? Então, não tem como a gente ter mais de um valor, né? Ele é monovalorado, né? Então, não tem como a gente colocar dois valores no mesmo campo, certo? Então, cada célula, digamos assim, né? Que é a junção linha-coluna, cada célula tem um valor atômico e é monovalorado. A gente não tem mais a figura daqueles atributos compostos, multivalorados, que a gente já falou também na questão da normalização, a gente falou sobre isso, né? Que na normalização a gente já eliminaria, né, esses campos multivalorados e compostos aí. Então, o valor de campo ele é atômico e monovalorado, né? Não tem somente um valor por vez. As chaves, né? As chaves são utilizadas, né, para restrições, para especificar restrições básicas de integridade de um sistema gerenciador de banco de dados relacional, certo? Então, essas chaves, através das chaves, eu tenho algumas restrições de integridades mais básicas que existem, né? São 3 tipos de chave, que é a primária, a alternativa e a chave estrangeira. As mais utilizadas realmente mesmo são a chave primária e a chave estrangeira. A chave alternativa, ela é uma chave que pode ou não ser usada como chave primária, né? Ela é um campo importante que eu posso utilizar também como chave primária. Ela tem características de chave primária, né? Então, a chave primária, ela é aquela coluna, né? Ou uma combinação de colunas, como a gente já falou, que a gente pode ter uma chave primária composta. Então, vai ser uma coluna ou uma conjunção de colunas, uma combinação de colunas que os valores vão distinguir uma linha das demais linhas, né? Então, vai ser um valor único, como a gente já falou várias vezes. Então, identifica univocamente uma tupla. Olha só que frase aí, já acadêmica mesmo, né? Identifica univocamente uma tupla. Então, nada mais é do que um valor único que vai identificar aquela linha da minha tabela, certo? A chave primária, né? Nesse caso aqui, tem uma chave composta, nesse exemplo, né? Vocês podem ver que eu tenho o código do empregado e o número dependente. E aí o restante dos campos, né? Nome, tipo, data de nascimento. Aqui vem, cada tupla é um registro da minha tabela, então olha só, não pode repetir a chave primária. Eu tenho aqui valores repetidos, E1, E1, né? E6, E6, só que como é uma chave composta nesse caso, então E101, E102, então não se repetiu, né? Aqui a mesma coisa, E601, E602, não se repetiu também. Então, o conjunto não pode se repetir, né? Se eu escolhi apenas um campo com chave primária, não poderia acontecer isso, né? De ter dois valores iguais. Isso o próprio SGBD garante para mim. Vamos ver na frente que ele faz isso automaticamente, tá? A chave estrangeira, né, que é o conceito de chave estrangeira, né? A chave primária é chamada de primary key, né, como a gente já falou, ou PK, né, que é a abreviação disso, né, ou PK, que a portuguesa o negócio fala, né? Então seria a primary key, a chave primária. Já a chave estrangeira era foreign key, ou F key, né, ou de chave estrangeira. Foreign key é a combinação de valores, né? Uma coluna ou uma combinação de colunas também, que os valores aparecem necessariamente na chave primária de outra tabela, ou seja, ela está diretamente ligada à chave primária de uma outra tabela. Ela que vai fazer a ligação, né? Esse é o mecanismo que vai permitir a implementação dos relacionamentos, ou seja, ele vai permitir que haja uma comunicação, que haja uma ligação entre as tabelas. Então, é a chamada de redundância controlada. Isso vai ter redundância, né? Porque o mesmo valor que aparece na chave estrangeira vai aparecer na chave primária da outra tabela. Isso é redundância. Mas é uma redundância controlada e uma redundância necessária para que eu tenha ligação entre as tabelas. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ver isso mais claramente. Olha só, eu tenho código, eu tenho uma tabela chamada departamento, né? Não tem nome aqui, mas seria isso, né? Eu tenho departamento D1, D2 e D3, que é o departamento de compras, de engenharia e vendas, né? Então tem o registro deles ali. Então, aqui eu tenho uma tabela chamada empregado, esse nome acho que está errado ali, né? O departamento era para ser aqui deveria ter o empregado, né? Mas tudo bem.
Então, essa tabela de baixo seria a tabela empregado. Então, tem o código do empregado, que é a chave primária, olha só, ele não se repete. Tem o nome do empregado e aqui o código do departamento ao qual ele pertence. Aqui, a chave primária, a chave estrangeira, ela pode se repetir, mas ela necessariamente tem que ligar ao departamento. Por exemplo, o D1, ele está ligado ao D1, aqui que é o departamento de compras. Então, eu sei que o Luiz trabalha no departamento de compras. Marcos, ele tem o D2 aqui, então ele está ligado ao departamento de engenharia. Paulo, ele está aqui no D2 também, então a engenharia também, né? Pedro no D1, que é o de compras, não tem ninguém no de vendas. Então, é isso aqui que vai fazer a ligação, né? Ele está ligado à chave primária da tabela departamento, certo? Se eu não tivesse essa situação, eu poderia até colocar aqui, né? Compras para o Luiz, aqui repetiria engenharia, e aqui teria compras de novo, né? Então, colocaria aqui, ao invés do código, colocaria os valores aqui, né? Os valores. Agora, se eu quisesse alterar, por exemplo, eu quero chamar agora o departamento de compras de departamento de compras diretas, certo? Em vez de compras, eu quero compras diretas. Aí eu teria que ir lá no Luiz e alterar o departamento para compras diretas. Se eu tivesse colocado o nome aqui, né? Compras, apenas compras, eu teria que mudar para compras diretas aqui. Ir lá no Pedro, ir lá e colocar compras diretas. Ir lá no outro, colocar, né? No outro departamento. Se eu tivesse 100 funcionários naquele departamento, eu teria que ir nos 100 lugares e trocar isso para compras diretas, certo? Então isso causaria muito trabalho, né? Então, como que eu faria isso no modelo relacional? Eu viria aqui e alteraria o nome do departamento para compras diretas. Imediatamente, é óbvio, né, que estaria ligado aqui apenas ao código. O código não teria sido alterado, então o nome ficaria compras diretas para todos os elementos. Okay? Então, isso é uma das funcionalidades, um dos porquês da chave estrangeira. Né? Outro se eu tivesse várias informações a respeito do departamento aqui, outras informações importantes, né? Não teria como eu colocar, eu teria que colocar outra coluna e colocar todas as informações importantes a respeito do departamento, né? Se alterasse alguma coisa, eu teria que alterar em todos e assim por diante. Então, esse que é a função então, da chave estrangeira, que é ligar duas tabelas. A chave estrangeira, então, como que funciona, né? O funcionamento aí da chave estrangeira no SGBD. Então, quando há uma inclusão de uma linha na tabela que contém a chave estrangeira, o valor da chave estrangeira deve aparecer na coluna da chave primária referenciada. Então, se eu permitir que a pessoa possa deixar em branco, por exemplo, que a categoria funcional está em branco, vamos supor que eu teria uma outra tabela, teria que ter uma outra tabela aqui chamada categoria funcional, né? Teria os códigos e o nome da categoria funcional aqui, certo? Sem valor, às vezes eu posso deixar. Né? Se eu definisse no campo que o campo pode aceitar valores nulos, ou seja, eu não preciso saber a categoria funcional de todos os funcionários, só de alguns, né? Então eu posso deixar em branco o local aqui da categoria funcional como está aqui, ok? Mas se eu for colocar valor, né? Eu tenho esse valor que eu for colocar, tem que já existir na tabela que eu estou referenciando. Por exemplo, aqui, se eu adicionasse mais um funcionário chamado E6 José, e colocaria o departamento D4. D4 não existe aqui em departamento. Então, isso ocasionaria um erro de integridade, certo? Não funciona, né? Não daria certo, porque isso aqui é uma chave estrangeira que tem que referenciar uma chave primária já existente. Então, é por isso que está falando nessa primeira regra aqui da chave estrangeira, né? O valor da chave estrangeira deve aparecer na coluna da chave primária referenciada, né? Então, na inclusão sempre tem que existir isso. Quando eu for alterar, da mesma forma, quando eu for alterar o novo valor, né? Ou seja, o valor que eu alterei da chave estrangeira deve aparecer na coluna da chave primária referenciada. Então, né? For lá no departamento E1 lá e quero mudar aqui no funcionário E1, quero mudar o Luiz agora para D4, vou fazer uma alteração aqui para D4. Não posso porque eu não tenho D4.
certo? Então essas são as regras de integridade que fazem parte da chave estrangeira, certo? Então posso deixar em branco aquilo que eu já disse. Posso, se eu permitir valores nulos na chave estrangeira, beleza. Só que aí eu não vou ter, né? Eu não vou saber de que departamento que esse cara pertence. Geralmente a gente coloca como obrigatório a chave estrangeira, mas também não é uma regra que não pode ser quebrada, né? Pode deixar em branco. Posso definir isso no meu banco de dados, que a chave estrangeira pode ser deixada em branco. Se eu definir assim, em branco, posso deixar, só não posso colocar um valor inexistente. Okay? Quando da exclusão, então, de uma linha, olha só, quando da exclusão de uma linha na tabela que contém a chave primária referenciada pela chave estrangeira, na coluna chave estrangeira não deve aparecer o valor da chave primária que está sendo excluída. Então existe uma restrição de integridade que faz o seguinte, ó, eu quero excluir o departamento de engenharia. Eu não quero mais o departamento de engenharia na minha empresa. Beleza, então eu vou excluir esse cara aqui. Quando eu for excluir, ele vai me dar um erro dizendo que existem referências a essa linha. Lá na tabela empregada tem dois caras que que estão relacionados à tabela, ao departamento de engenharia, né, que é o Marcos e o Paulo aqui. Então, se tivesse essa situação, ele não vai permitir que eu apague essa linha. Futuramente, lá no nosso modelo físico, né, nós trabalhando com SQL, lá nós vamos ver que não vai permitir que isso aconteça. Isso é uma regra de integridade que existe. Se eu quiser excluir o departamento de engenharia, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar os funcionários que estão no departamento de engenharia e colocar eles em outros departamentos, então deixar nulo aqui. Existem umas regras que a gente pode definir no SGBD que quando eu excluir, ele automaticamente coloca aqui como valor nulo. Pode ser, a gente pode fazer isso. Ou então, quando eu excluir aqui, automaticamente ele excluir também os funcionários que estão relacionados ao departamento de engenharia. Também é possível, mas a gente vai ver isso lá na frente ainda, né? Então agora de imediato é saber que essa regra existe, ou seja, eu não posso excluir um local que tem a chave primária que está sendo referenciado por uma chave estrangeira em outra tabela, certo? É exatamente isso que está falando aqui, né? Na coluna chave estrangeira não deve aparecer o valor da chave primária que está sendo excluída. Então tem que alterar, né? Então isso são regras da chave estrangeira, né? A chave estrangeira referencia a chave primária na própria tabela. Então aqui eu tenho o conceito de chave estrangeira em uma mesma tabela, né? Tem aquele autorrelacionamento que a gente falou no modelo conceitual, o autorrelacionamento. Se eu tiver a figura do autorrelacionamento, aí sim, esse campo vai poder ser em branco, né? Vai poder ser deixado em branco. E a chave estrangeira vai estar referenciando a mesma tabela, né? Então não tem problema de ser assim, né? Porque aqui eu estou falando que o gerente o gerente do Marcos é o Pedro, né? E o gerente do Paulo também é o Pedro. Já o gerente do Pedro é o Marcos. Então aqui tem uma referência meio cruzada, mas existe, né? Pode existir a chave estrangeira referenciar a própria tabela. Nesse caso, às vezes pode ser que eu possa deixar em branco, assim como eu já te falei anteriormente. A chave candidata é aquela que possui atributos, né, para ser a chave primária, já falamos sobre isso, né, são atributos identificadores candidatos, né, aqueles que têm características de ser chave primária, mas apenas um vai ser escolhido, o restante vai ser considerado como chave alternativa, né, então a chave candidata. Posso ter várias chaves candidatos numa tabela, ou seja, tem características para ser chave primária, mas uma só vai ser escolhida, então os outros vão ser chamados de chave alternativa, é só um conceito, né? A chave alternativa pode ser uma ou mais colunas, ou combinação de algumas colunas também, né? Então não tem muito segredo e também não tem muita aplicação prática essa questão da chave alternativa aí, né? Somente porque ela é um campo, um bom campo, né? Digamos assim, para fazer uma consulta nesse tipo de situação, tá? Mas o que vai vogar mesmo, ou seja, o que vai ser importante vai ser a chave primária, ok? Vamos lá, continuando aqui para a gente não demorar muito. Conjunto de valor. Então, o que é um domínio de uma coluna, né? Para que a gente possa, aqui a gente tem que começar a pensar nesse domínio aí, né? Lá no modelo conceitual a gente nem precisa pensar nisso.
embora alguns autores, né, coloquem o modelo conceitual e o lógico meio junto, já começa a pensar nos tipos de dados. É o quê? O tipo de dado é o conjunto de valores que pode ser atribuídos a uma coluna, né, ou um atributo. Na verdade, é o tipo de dado, ou seja, é int, é string, né, é varchar no caso do banco de dados, a maioria dos bancos de dados utiliza varchar, é decimal, né, para real, né, números reais, date time para data e hora, e assim vai, né? Então, ou seja, são os tipos de dados que vai permitir, aquele campo vai permitir aquele tipo de dado, né? Então, o domínio é chamado isso de domínio de coluna, né? Certo? Então, esse domínio nós vamos ter que já começar a pensar, né, de acordo com a CGBD que a gente vai escolher para aplicar, né, para criar efetivamente o nosso banco de dados. O campo de dados ele pode permitir valores vazios, né, ou nulo em inglês, null, né, null em inglês, ou que é um valor que é um campo sem valor, né, não tem valor aquele campo. As colunas vazias, né, as colunas que eu posso deixar em branco, né? Não preciso obrigatoriamente colocar valor, nós vamos definir ela como um campo nulo, ou seja, permite nulo. As colunas que não admitem nulo, né? não admite valores vazios, são chamadas de colunas obrigatórias, né? Geralmente a gente define isso lá no SQL como not null, né? Não nulo, não permite nulo, certo? Colunas vazias, né? Então essas colunas elas não podem. A gente tem que pensar bem nisso, né? Como que vai funcionar isso no nosso banco de dados? Posso deixar em branco? Não posso. Às vezes é complicado isso, né? De escolher. Por exemplo, se eu falar lá que eu tenho que definir um CPF para cadastrar o meu cliente. Se o cliente perdeu o CPF e ele quer ser cadastrado, o banco de dados não vai permitir o cadastramento dele. Certo? Simples assim. Se você definiu isso no banco, a não ser que você mude a estrutura do seu banco, ele não vai permitir. Certo? Então tem que ser bem pensado isso aí. Né? A gente não pode simplesmente, isso aqui é importante, o CPF é muito importante para o cliente, mas aí tem que pensar, né? Vou colocar lá como não nulo, mas e se aparecer um sem CPF que ele perdeu recentemente, mas tem vários outros documentos, e eu não quero perder aquele cliente, eu vou deixar anotadinho no papel lá para acrescentar depois, quando ele achar o CPF? Pode até ser, né? Mas será que seria útil? Então pense nisso, né? Não nulo seria aquele atributo que realmente não tem como deixar sem, né? É impossível você deixar sem. Então vamos pensar sempre nisso na hora que definir os nossos valores não nulos, né? As colunas nas quais podem aparecer campos vazios são chamadas de colunas opcionais, né? Simplesmente é o termo que se utiliza. Na abordagem relacional, todas as colunas que compõem a chave primária devem ser obrigatórias, isso aí já cansamos de falar, né? E as demais chaves podem conter colunas opcionais. Então, a chave estrangeira, né, pode permitir valores opcionais. As chaves candidatas nem se fala, né? As chaves alternativas, então, também pode deixar valores opcionais. E às vezes também pode ser obrigatório, né? Depende muito de como que a gente vai criar o nosso banco lá. As restrições de integridade, então, né? Então, o objetivo principal aí dos nossos modelos e do SGBD é garantir a integridade dos dados, né? Para garantir a integridade, então nós temos as chamadas restrições de integridade. Então, os bancos de dados, né, os SGBDs modernos, todos eles possuem um mecanismo de restrição de integridade, né, que é uma regra de consistência de dados, ou seja, são regras que vão fazer com que os nossos dados não percam sentido, né, não tenha ligações, que permitam que aqueles dados sejam úteis para mim, que eu possa recuperar esses dados para se tornar informações para mim, né? E essas consistências, essa integridade, ela é garantida pelo próprio sistema gerenciador, né? Então, as integridades, as restrições de integridade básicas que a gente tem é a integridade de domínio, ou seja, se eu falei que um campo ele só admite inteiros, eu vou colocar lá uma string, uma varchar, não funciona, né? Não vai dar certo. Integridade de vazio, ou seja, uma tabela não pode permitir valores nulos. Eu quero que não, uma tabela, uma coluna, né? Eu quero definir que aquela coluna não permita valores nulos. Por exemplo, coluna nome. Eu não quero deixar ninguém sem nome dos meus clientes lá. Tem que ter pelo menos um nome, né? Então, isso é integridade de vazio.
Se eu deixar em branco, o banco não vai permitir que eu cadastre alguém assim. Integridade de chave. Aí vem aquela integridade de chave que nós já falamos lá, chave primária, né? Ela não pode permitir valores duplicados, né? Se eu colocar uma chave primária e depois quiser colocar outra pessoa com a mesma chave primária, vai dar um erro, não pode permitir que cadastre assim. Não pode deixar também em branco, né? Então isso é uma integridade de chave. Integridade referencial é aquela integridade que nós falamos anteriormente, né? Quando eu for inserir, já tem que existir aquela chave estrangeira que eu estou colocando na chave primária de outra tabela. Quando eu for alterar, também o mesmo processo. Se eu for excluir, né, uma tabela que tem a chave primária que está sendo referenciada lá na outra, também não vai permitir que isso aconteça, né? Então, isso é chamado de integridade referencial. E essas restrições, né, que foram ditas aí, são essas 4 restrições básicas, todas elas são garantidas automaticamente por uma CGBD relacional. Então, a gente não precisa fazer nada, a gente precisa escrever procedimento, a gente não precisa fazer nenhum tipo de programação para que isso aconteça. Simplesmente o CGBD já vai garantir isso automaticamente para a gente. Só a gente criar, né, um banco de acordo que o próprio CGBD vai garantir essas integridades para a gente. Já as restrições de integridade semânticas, essas não, né? Outros tipos de restrições de integridade que não se encaixam nessas categorias que nós falamos anteriormente, são chamadas de regras de negócio, ou restrições semânticas também, né? São sinônimos aí. O que seriam essas restrições? Exemplo, um empregado do departamento denominado de finanças não pode ter categoria funcional engenheiro. Então, isso é uma restrição do negócio, né? Ou seja, no meu banco de dados não vai permitir que eu coloque na área de finanças alguém que tenha categoria funcional de engenheiro. Então, quando eu for cadastrar lá, for relacionar aquele funcionário ao departamento de finanças e ele viu lá que ele é engenheiro, não vai permitir que seja cadastrado, né? O empregado não pode ter um salário maior do que o seu superior imediato. Isso também é uma outra regra de negócio, né? E várias outras regrinhas que podem existir no negócio. Regras de legislação, né? E outras regras que são importantes a gente manter quando a gente está criando o nosso banco de dados. Agora, esses tipos de regras, isso precisa de programação. Aí lá na frente a gente vai ver então como fazer esse tipo de restrição semântica ou de regras de negócio no banco de dados, né? Não sei se vai ser nessa disciplina, né? Provavelmente no banco de dados 2 a gente vai ver a aplicação dessas regras de negócio mais especificamente. A especificação de um SGBD, né, de um banco de dados relacional, ela é chamada de esquema de banco de dados, tá? Então, ela deve conter pelo menos a definição dessas seguintes definições. As tabelas que formam o banco de dados, né? A coluna, as colunas que essas tabelas vão possuir, né? Que vão pertencer a essa tabela, e as restrições de integridade, né? Então, no esquema, né? No esquema relacional, nós vamos ter que, né, definir quais tabelas vão fazer parte, né? Quais colunas que essa tabela possui e algumas restrições, como chaves, né, as chaves estrangeiras, né, as restrições de integridade aí básicas que a gente falou anteriormente, a gente vai deixar bem definidos para quando for criar o banco de dados físico, ele vai então definir ali essas regras de integridade, tá? Então vamos lá. Um exemplo de um esquema de modelo de dados relacional, né, seria, eu tenho uma tabela empregado, né, aquela tabela que nós vimos anteriormente aqui. Vou botar aqui rapidinho, essa tabela aqui, né? Então eu tenho código, nome, código do departamento, categoria funcional e SIC, né? Ou CPF. Então, tá ali, ó, todos os campos foram colocados, separados por vírgula. O primeiro campo foi sublinhado para dizer que ele é uma chave primária, certo? Então, quando eu coloco o campo sublinhado, é a chave primária. E coloco embaixo, código de departamento referencia do departamento, né? Então, esse campo aqui vai referenciar esse daqui, a chave estrangeira, né? Esse campo é uma chave estrangeira que está referenciando, então, o departamento. No departamento eu coloco, então, código de departamento e nome, né? E aí a chave primária vai ficar sublinhada indicando. Mas isso aqui é um assunto no nosso próximo segmento aí da nossa videoaula, né? Vamos dar uma paradinha, né? Para a continuação da nossa videoaula, nós vamos ver então
o início, né? Como que funciona para a gente começar a converter os nossos modelos lógicos, os modelos conceituais para o nosso modelo lógico aí, ok? Então vamos lá, pessoal. Toma uma aguinha lá e já a gente continua.